Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver. Para nós iniciarmos as atividades da noite, vamos abrir os trabalhos com a prece. Então vamos todos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, pedindo a eles que possam, neste momento, irradiar bênçãos de paz, de serenidade, de equilíbrio, que possamos nutrir as nossas almas nessas vibrações amorosas que provêm do plano maior. Que possamos manter os nossos pensamentos conectados ao bem. E que estes momentos de conversa fraterna possam trazer para o íntimo de nossas almas os elementos necessários à nossa própria renovação. Que Jesus seja conosco. É o que pedimos e é pelo que já agradecemos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, essa obra, Voltei, que foi ditada pelo espírito irmão Jacó e que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Para a gente compreender um pouquinho da obra, é importante a gente conhecer um pouquinho do autor. E o irmão Jacó, ele tinha o nome de Frederico Figner. Ele foi um trabalhador espírita incansável. Foi tesoureiro, vice-presidente, membro do Conselho Fiscal da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, que era onde ele morava, médium passista, palestrante. Ele organizava uma coluna diária, uma coluna espírita, no Jornal da Manhã. No ano de 1918, quando teve a gripe espanhola, ele transformou a própria casa numa enfermaria para atender aos doentes. Fez muitas doações em vida, doações financeiras, porque ele era um homem de muitas posses, tanto para a Federação Espírita quanto para outras causas. Inclusive aqui a gente colocou o Retiro dos Artistas, que a gente conhece de nome até hoje, né, e mantém os artistas lá, e ele doou o terreno. Ele desencarnou em 19 de janeiro de 1947. Em 1948, um ano após o seu desencarne, pelas mãos de Chico Xavier, ele traz essa obra. Algo importante para a gente falar: o temperamento do nosso irmão Jacó. Ele mesmo traz essa narrativa. Ele tinha um temperamento um tanto quanto ríspido, contundente. Faltava-lhe a amabilidade e a doçura. Mas ele era um trabalhador, ele realmente trabalhava. E ele vai dizer, então, no seu livro, algo muito interessante, a gente vai trazer algumas observações que são dele aqui na nossa conversa. Diz irmão Jacó: chega um momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastaremos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Então, nesta obra que nós vamos compartilhar parcialmente com todos nessa noite, nós vamos pegar essa história de irmão Jacó, que ele traz a sua experiência, a sua vivência, aquilo que sucedeu com ele, quando ele estava para desencarnar, no desencarne e no seu retorno à pátria espiritual. Isso é importante para nós, porque nós que aqui estamos encarnados, passaremos por esse processo de desencarne.
Então é importante a reflexão para que a gente possa ir abrindo um pouquinho mais os nossos campos de visão e de pensamento. E para aqueles que nos assistem e que já estão desencarnados, muitos vão estar cientes do processo que já está acontecendo com eles neste momento. Porque a nossa plateia aqui, ela é composta de encarnados, que estamos ainda no corpo de carne, e dos desencarnados, que já fizeram esse caminho de retorno à pátria espiritual. As últimas 30 horas de irmão Jacó, ele estava adoentado. E ele sentia-se assim num estado de perturbação. Ora, parecia que ele se via num nevoeiro. Ora, parecia que ele estava envolto numa luminosidade. Dava a impressão nele que tinham 2 corações batendo. Um coração que batia oprimido dentro do peito. E outro que batia fora, rutilante, sereno, feliz. Ele ainda não percebia, mas ele já contava com o trabalho e o apoio espiritual do irmão Andrade, que era um espírito que o atendia nas lides do cotidiano, nos seus trabalhos espíritas, no seu trabalho da vida material. Passaram-se mais algumas horas e ele então passou por um novo processo. Ele começou a ver um filme mental de tudo aquilo que ele tinha vivido nos menores detalhes, desde o tempo em que ele era criança, adolescente, jovem, adulto, tudo foi passando de maneira minuciosa por sua mente. E aquilo começou a agitá-lo. Ele tentou orar, mas ele não conseguiu. E então, neste momento, uma claridade se fez perceptível à sua visão. A filha, que havia desencarnado há muitos anos, aproxima-se dele e lhe diz com carinho e com ternura: agora, paizinho, é necessário descansar. Vamos orar. E ela começa a orar junto com ele o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai se acalmando, se acalmando. Passam-se mais algumas horas e ele está sob os cuidados de irmão Andrade e agora da filha Marta. E então, depois de um trabalho extenso, com a ajuda de outros amigos espirituais, acontece o fenômeno biológico da morte orgânica. O corpo de irmão Jacó morreu, não tem mais vida. Só que aqui acontece um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno muito corriqueiro, muito comum. O espírito, ele ainda permanece ligado ao corpo físico. O corpo físico jaz inerte, está morto biologicamente. Porém, a desencarnação ainda não foi concluída. O espírito ainda permanece ligado àquele corpo material. Não completamente, mas pequenos laços ainda o mantêm ligado àquela matéria. E nesse momento ele consegue então sair do corpo e perceber a dimensão da espiritualidade que está ali colocada para o seu auxílio. E ele se emociona ao ver mais nitidamente a figura da filha do irmão Andrade e a doce figura de Bezerra de Menezes. E ele traz então no livro uma informação bem interessante, que é uma realidade nossa. Ele diz assim: enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual nos mínimos atos da existência.
Quando eu me reportei agora, no início da nossa conversa, sobre as duas plateias que estão nesse ambiente, talvez muitos ficaram até preocupados com esse grupo espiritual que também assiste ao nosso trabalho. Isso acontece o tempo todo. A espiritualidade, amiga, está sempre nos envolvendo e estamos em trabalho concomitante de apoio e de auxílio. Quando nós não enxergamos, é só por uma questão biológica do não ver, mas não significa que eles não estão ali conosco. E então, agora neste momento, Marta e os demais espíritos reconduzem o espírito de irmão Jacó para um lugar para que ele possa se refazer. Como ele mora no Rio de Janeiro e lá tem praia, eles o conduzem à praia. E lá ele vai receber aquelas vibrações do mar para que ele possa se recompor, se recuperar. Vejam bem, ele acabou de desencarnar, não desencarnou ainda, está desencarnando, porque o corpo ainda permanece ligado, né, ao espírito, o espírito permanece ligado ao corpo, mas ele está cansado, ele está abatido, embora ele esteja lúcido do que está acontecendo. A grande maioria dos desencarnantes entra em estado de perturbação e não percebe com tanta nitidez, com tanta clareza o que está acontecendo no processo de desencarne. Bezerra e irmão Andrade deixam ele lá, junto com Marta, que está assessorando ele, para que ele se recomponha. E eles vão atender a outras demandas urgentes que estão acontecendo ali. Outros desencarnantes precisam do auxílio do grupo. Isso é muito importante da gente pensar, porque a espiritualidade, ela sempre está ativa e não se perde em trabalhos inócuos. Ela sempre vai estar pronta para os trabalhos no bem. Sempre que eles vêm à Terra, eles vão utilizar do seu tempo da maneira mais profícua possível. Então, eles deixam ali irmão Jacó com Marta e vão atender as demais demandas. Passam-se algumas horas e é necessário concluir o desligamento do espírito à matéria que o prende. E isso vai acontecer aonde? No velório. Isso é muito comum. Quando nós formos convidados pelas leis da vida a irmos num velório, nós precisamos ter essa informação dentro do nosso coração. Talvez os amigos espirituais estejam ainda ali auxiliando o desencarnante para desligar os últimos laços que o prendem àquela matéria. Que era o que estava acontecendo ali com o nosso irmão Jacó. Vocês veem que ele está sentadinho, junto com Marta, que o assessora. O cordão ainda o mantém preso ao corpo. E os amigos espirituais estão fazendo o trabalho de desligamento. Na morte não se rompem os laços, não se quebram, se desligam. E eles estão fazendo esse processo. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Porque o irmão Jacó, ele está lúcido. E ele começa a perceber que no momento do velório, muitas criaturas começam a falar de maneira não muito gentil sobre sua personalidade. Começam a tecer comentários não generosos sobre o seu caráter. E ele começa a ficar desequilibrado. O outro contraponto são aquelas pessoas que começam a enaltecer virtudes que ele não tinha. E isso também começa a desequilibrá-lo. E aí ele vai trazer uma importante informação para todos nós que ainda não passamos por esse estágio, mas que participamos desse processo de velório. Diz ele: em muitas ocasiões colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente nas preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto,
Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Vejam só. O que a gente pode dar quando formos convidados a prestar auxílio num velório? A nossa oração sincera. É isso que o desencarnante precisa, e são essas vibrações que a espiritualidade precisa para concluir os trabalhos. Somente isso. Terminam o desligamento, e ele pede então para o irmão Andrade se ele pode ir assistir ao sepultamento. E ele diz: não, não convém. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Você não precisa assistir a isso. Olha que interessante. Ele é retirado dali. E então eles vão empreender agora um caminho de retorno à pátria espiritual. Só que quando eles estão saindo de casa, porque eles tinham o hábito de velar nas casas, nos lares, ele começa a receber umas vibrações diferentes. São chuvas de bênçãos que atingem o íntimo dele e ele começa a sentir uma paz, uma leveza. E ele olha então e vê que amigos da matéria estão chegando ao seu velório. E o que eles trazem? A prece sincera. E ele diz então: alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício da minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanavam energias confortadoras que me penetravam à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Vejam que coisa linda. E aqui a gente faz um adendo. A prece beneficia aos desencarnados grandemente. A prece é um recurso santificante que a gente pode transmitir também aos encarnados. De encarnado para encarnado. Orar pelas pessoas, emitir essas vibrações de amor, de paz, para que essas vibrações também atinjam aqueles que estão encarnados. Olha que recurso grandioso que temos à nossa disposição. Eles então retornam à praia. Lá já estão mais 14 espíritos que também tinham desencarnado, e neste caso eles vão ir em caravana ao plano espiritual, todos os desencarnantes. Isso pode acontecer, a gente entende, uma cidade grande se aproveitou a oportunidade, pode ser que quando a gente for, a gente seja conduzido individualmente, mas isso pouco nos importa, né? O importante é a gente ter a condição de estarmos sob a tutela de amigos espirituais para fazer essa nossa condução ao plano maior. Ele percebe, olhando as criaturas desencarnantes, que todos estavam assim numa situação mais ou menos diabetados, não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele era o mais lúcido do grupo. Mas ele percebeu outra coisa também, que estava todo mundo ali sem nenhum tipo de luminosidade. E aí então chega o último desencarnante que ia compor essa caravana de retorno ao plano espiritual. E aí ele tem uma surpresa. Vem esse espírito ladeado por outros 2 espíritos superiores. E essa desencarnante, ela tem uma característica diferente de todo o grupo. Ela emitia uma luz serena, afável e doce do seu peito. Ele olha para ela e começa a dar uma pontinha de inveja. Vejam que interessante. Inveja. Acabou de desencarnar. E a filha olha para ele e o repreende. Por quê? Porque quando nós desencarnarmos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente,
todo mundo vai estar sabendo. Se projeta no ambiente. Então, ele percebe que aquilo que ele estava sentindo e pensando estava sendo percebido, e a reprimenda visual da filha o coloca no próprio prumo, e ele então acalma os pensamentos e para de sentir aquele sentimento negativo. Mas intimamente o que ele pensou? Como assim? Ela tem luz. E eu? Eu fui trabalhadora espírita, eu trabalhei bastante pela causa. Por que eu não tenho nenhuma luminosidade? Isso começa a incomodá-lo. Vão começar a viagem de retorno, essa caravana, junto com todos os amigos espirituais, são conduzidos e eles chegam no plano espiritual. A chegada é muito linda, principalmente para esse espírito luminoso dessa professora. Ela tinha sido professora nessa encarnação. Ela é recebida por crianças com muito carinho, com muita festividade. Os demais também vão sendo conduzidos para os seus locais e ele então vai conseguir ver os seus grandes amigos, que foram os trabalhadores que estiveram junto com ele, os pioneiros da doutrina espírita. E com que alegria ele consegue receber esses amigos tão próximos ao peito. Ali a gente tem, para quem conhece um pouquinho mais de espiritismo, grandes nomes, grandes vultos da doutrina. Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt, Guilom Ribeiro, Luiz Antônio Saião, e eles o recebem com imenso carinho. E ele vai dizer então, que seria da existência humana se os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Como agiria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas, a caminhada através da carne ser-lhe-ia muito mais proveitosa e mais feliz o regressar. Olha que bacana, nós somos simples hóspedes dessa esfera que nos recebe neste momento. A nossa pátria de origem, o nosso lar, é o plano espiritual. E quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar os nossos amores, os nossos afetos, os nossos familiares, e vai ser um grande momento de júbilo aos nossos corações. Depois Marta vai conduzi-lo até a sua casa, que era onde Marta vivia, uma casa no plano espiritual. E lá ele vai se inteirar de como estão os familiares, aqueles que já haviam desencarnado antes dele, como estavam aqueles que permaneceram na carne. Ele vai se inteirar dos assuntos, vai fazer um descanso, porque vejam bem, ele acabou de desencarnar. O corpo espiritual ainda reverbera as condições do corpo material. Então ele vai descansar, vai tomar um caldo reconfortante. Vejam que interessante, vai se alimentar de uma maneira diferente, logicamente, porque ele não tem mais o corpo biológico, mas ele tem o corpo espiritual que ainda traz as impressões do corpo material. Ele viveu na carne por 80 anos. Vocês imaginem a gente por 80 anos nos alimentando, dormindo. É natural que a gente sinta esses reflexos pós-mortem. Marta então vai tocar uma música ao piano em sua homenagem e no dia seguinte ele vai conhecer a cidade, vai ver a colônia na qual ele está instalado. Mas vocês lembram que eu falei do temperamento dele? Que ele era assim um tanto quanto ríspido, que faltava ali essas questões de mais doçura na fala, mais amabilidade. Nesse passeio, ele fala ríspido para Marta que ele queria conversar com as pessoas que coordenavam aquele local, porque ele já se sentia em condições de trabalhar.
E Marta diz: paizinho, o senhor recém desencarnou. É necessário descansar, se habituar agora nessa nova organização que o senhor se encontra. No momento certo, tudo vai acontecer. Mas se acalme, ainda não é o momento. E ele olha para ela um tanto quanto desapontado. Só que quando ele lança esse olhar a Marta, e junto estava o irmão Andrade, ele novamente tem uma percepção. Ele percebe que tanto Marta quanto o irmão Andrade têm luz. Do peito deles irradia uma luminosidade. E aquilo de novo começa a incomodá-lo. Porque ele já tinha tido essa percepção no desencarne, agora ele percebe isso, e aquilo começa a martelar na sua mente. Por que da sua opacidade? Por que ele estava opaco? Por que ele não tinha luz nenhuma? Passam-se mais uns dias. Leopoldo Cirne, companheiro espírita e espiritual, o convida para descer aqui na Terra, trabalhar junto aos irmãos sofredores numa instituição espírita, numa atividade de reunião mediúnica, que é quando se atendem aos espíritos sofredores. E ele vem. E nessa reunião, os amigos espirituais estão atendendo aos médiuns que vão fazer as comunicações e atendendo aos espíritos que vão transmitir essas comunicações. E então, em determinado momento, 2 espíritos que estão ali no cantinho e que ainda não haviam sido atendidos, eles percebem a figura de irmão Jacó. E eles apontam para ele e dizem: ué, aquele ali não é o Jacó? Cadê a luz dele? E aí ele diz o seguinte: sentindo a opacidade da minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos fenômenos da noite. Reparei então com mágoa a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ele percebe que ele não tem luz, ele não emite essa luminosidade que os outros amigos espirituais transmitem. E ele vem percebendo isso dia a dia, e aquilo começa a se transformar para ele numa tortura mental e emocional. 30 dias se passam do desencarne dele. Ele vai agora ser conduzido a um grande templo na espiritualidade, e nesse grande templo ele vai conhecer, vai ver, rever novos amigos, amigos de outrora, e ele vai começar a trabalhar em novos projetos na espiritualidade. Mas lembrem, ele está sofrido porque ele se percebe sem luz. Na recepção, eles cantam, um coral de crianças canta um hino intitulado O Irmão que Volta de Longe, em homenagem a ele, que retornava de uma vida aqui no plano material com muito trabalho realizado. Mesmo que ele se percebesse nessa opacidade, ele havia produzido muito quando esteve aqui na Terra. E os irmãos então o recebem com alegria, cantando, entoando esse hino, esse cântico belíssimo. Profundas emoções irradiavam o ambiente. Bezerra de Menezes, nimbado em luz, faz uma sentida prece. Pétalas de fluidificada substância azul começam a cair sobre todos, portadoras de delicados aromas. E então uma estrela começa a se formar. E essa estrela toma forma de Bittencourt Sampaio. E Bittencourt Sampaio então vai falar ao coração de irmão Jacó e a todos os que ali se encontram, mas falando diretamente ao coração sofrido que se percebia numa condição inferior. E ele diz assim: Jacó, lamentas não possuir por enquanto mais amplo desenvolvimento da luz interna. Entretanto, nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos de adquirir as virtudes da simplicidade e do amor, da paciência e da renúncia, da resignação e da esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Adornamo-nos com as flores de um dia
e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do eterno e quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. Exercemos severo exame sobre os atos alheios sem qualquer vigilância ao próprio coração. É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo inteiro. Deixa, Jacó, que rujam as tempestades do mundo. Esquece as recordações violentas do passado. Emerge do homem velho e caminha para o alto. Irradiar-se então a tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemo-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa, corajoso, essa hora de transição. Reanima-te no Senhor e não desfaleça. Novo momento começa a ser fundado no campo íntimo de irmão Jacó. Ele retoma a esperança e olhem que fantástico o que ele faz. No plano espiritual, ele vai se matricular numa escola de iluminação. O que ele fez lá? Por 200 dias, ele aprendeu na prática a teoria cristã e desenvolveu na carne, indo até a crosta terrestre, todas essas virtudes que ele aprendia na teoria. Ele uniu prática e teoria nesse processo de aprendizado para angariar as virtudes que sua alma mais necessitava. Ele pegou o Evangelho de Jesus, leu, compreendeu e aplicou. 200 dias. Então ele descia ao plano físico junto com outros amigos espirituais e ia trabalhar com espíritos sofredores. Praticava tolerância, perdão, bondade, benevolência, compreensão. Ouviu diariamente durante esse período dos irmãos em desequilíbrio apreciações de sua conduta pessoal, apontamentos menos nobres de seu caráter. Permaneceu fiel ao trabalho, sereno e confiante. Não se exaltou, foi humilde e buscou aprender a perdoar, a tolerar e a compreender. E então, em determinado dia, ele estava prestando um trabalho junto a espíritos desequilibrados, quando uma malta de espíritos chegou perto dele. Eles se aproximaram e eram espíritos muito violentos. Começaram a xingar ele e dava a entender que eles iam partir para cima do irmão Jacó. E ele então fez uma introspecção, orou, porque lembrou do Evangelho do Cristo, orai pelos que vos perseguem. E nesse sentimento de oração, começou a orar por aqueles irmãos em desequilíbrio, pedindo mentalmente o auxílio e a proteção de Bittencourt Sampaio. Quando ele abre os olhos, ele percebe que há uma claridade em volta dele. E ele olha então e percebe a figura materializada do mentor, do amigo espiritual Bittencourt Sampaio. E olha para ele com carinho e diz: ainda bem que você veio em meu socorro, porque eu não saberia o que fazer. Ainda bem que a tua luz nos salvou.
E vejam o que Bittencourt vai dizer para ele. Jacó, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce das tuas energias orientadas para a bondade suprema. Feliz de ti que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho, e a criatura nova em Cristo se vai formando em seu coração. Bendita seja a tua esperança. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Aqui a gente vê Jacó tomando posse das características que vão compô-lo agora para o resto da eternidade, adquirindo as virtudes que sua alma necessitava. E se nós tivemos a condição de perceber essa passagem do irmão Jacó, no momento do desencarne, esse momento que antecedeu ao próprio desencarne, esse retorno ao plano espiritual, nós ficamos pensando em nós. Como está a nossa cota de luz para que quando formos convidados ao nosso retorno espiritual, nós possamos nos perceber um pouquinho mais luminosos. E se a gente tem dúvida do que fazer, nós temos aqui o que fez irmão Jacó. Nós podemos aqui na Terra nos matricularmos na escola do Evangelho de Jesus, aprender o Evangelho na teoria e praticá-lo. Quiçá tenhamos 200 dias também ainda no corpo de carne para fazer a aplicabilidade disso tudo que estamos aprendendo. E aí esse processo que ele fez pós-mortem, nós vamos estar fazendo aqui encarnados. E se há alguma dúvida de como fazê-lo, fica aqui a mensagem de como fazer. Amar sem paixão, esperar sem angústia, trabalhar sem expectativa de recompensa. Nós temos aqui um roteiro. E eu diria que talvez de tudo isso, que a gente aprenda o que ele coloca aqui, ser feliz. Porque nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus e que hoje começamos a conhecer a doutrina espírita, nós temos a obrigação de sermos felizes. A vida nos pede isso. Então, meus irmãos, que essa história do irmão Jacó, que é uma história real, vivida por ele, possa fazer algum sentido no nosso campo íntimo, que nós tenhamos a condição de fazer reflexões profundas de como estamos, como nos encontramos e onde queremos estar, e que tenhamos a coragem de empreender os passos necessários para que nós possamos estar em condições saudáveis quando o nosso momento de retorno à pátria maior chegar. Vamos orar. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos da vida, te agradecemos pela oportunidade deste dia que nos foi concedido aqui na Terra, por esses momentos em que refletimos na experiência do nosso irmão Jacó, mas que também faz parte das nossas experiências. Que possamos, Senhor, trabalhar na nossa intimidade, para que tenhamos as condições e a coragem de fazermos as renovações necessárias ao nosso soerguimento moral.
Que tenhamos também, Senhor, a condição de estarmos sempre amparados pela espiritualidade superior, nos nossos momentos difíceis, mas também nos nossos momentos de êxtase e de alegria aqui no campo material. E pedimos, Divino Amigo, que quando fizermos o retorno necessário à Pátria-Mãe, possamos estar com essa nuvem de testemunhas amigáveis junto de nós, para que possamos fazer esse transpasse de maneira serena, tranquila e feliz. Abençoa, Jesus, todos os nossos companheiros, todos os nossos familiares, abençoa os nossos colegas de trabalho. Abençoa também, Senhor, todos aqueles que nós amamos e que já estão no plano maior. Que recebam o nosso carinho, a nossa lembrança e que possam estar sempre envolvidos nas melhores vibrações de paz. Por tudo que temos, nós te agradecemos e te pedimos, fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.